Irmãos, boa noite, paz seja convosco. Estamos aqui nesta sexta-feira dando início a mais um culto, porque a palavra de Deus, desde que nós mencionamos e adoramos ela, que representa o nosso Deus, é um culto. Então estamos aqui agora fazendo este culto para que você seja abençoado, levando a palavra de Deus até você. Eu quero falar hoje sobre a importância e os benefícios da fé. A fé, ela é muito profunda, ela é muito grande. Ela não tem um limite para que a gente possa fazer um estudo, para que a gente possa analisar. A melhor coisa que nós temos são os efeitos que a fé produz na nossa vida. E por isso é importante a gente nunca deixar de mencionar a fé, nem de viver a fé. Mas eu quero usar aqui uma passagem bíblica que Jesus deixou, que está no livro de Mateus, no capítulo 21, do versículo 18 ao 22, que está escrito assim: Ora, de manhã, ao voltar à cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folhas somente. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. No versículo 20 diz: Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: Como é que imediatamente secou a figueira? Jesus, porém, respondeu-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te, lança-te ao mar, isto será feito. E no versículo 22 ele diz: E tudo o que pedides na oração, crendo, recebereis. Eu quero fazer uma oração agora para que o Espírito Santo tenha a liberdade de entrar no seu coração. Eu sei que ele já está aí, mas para abençoar ainda mais a sua vida, a sua família, o seu lar, a sua saúde, a sua alegria, a sua esperança. Então eu quero que você acompanhe comigo esta oração, feche os seus olhos, para que você receba esta ministração. A ti, ó Deus, neste momento, eu oro agora, Senhor, abençoando estas vidas que estão nos assistindo pelo poder do Espírito Santo, pelo teu amor e a tua bondade, pois não é pela palavra que nós pregamos e que oramos apenas com a intenção, mas sim com o efeito, o poder e a vida que é possível transmitir quando o Espírito Santo concorda e está presente em tudo o que fazemos pela ministração da verdade, da vida, do poder e da autoridade. Senhor, alcance estas pessoas agora, esses lares, essas famílias, estes jovens, estas crianças que estão diante, Senhor, da tua palavra, para que recebam pelo poder do Espírito Santo, ó Pai, os benefícios do teu amor, da tua bondade, da tua graça e da tua infinita misericórdia, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos gravando esta mensagem agora porque temos que fazer isto apenas, ou melhor, até às 18 horas. Então será transmitido mais tarde, assim como o culto de domingo, que nós faremos também, que será gravado de manhã e à noite será transmitido, será postado no Face da igreja, para que vocês possam então participar, compartilhar também. Tá? Então eu quero aqui agora que você medite nesta palavra, para que você possa ver que quando Jesus, e entender que quando Jesus estava falando de fé, ele também estava falando de oração. Não existe como falarmos de fé sem falarmos de oração. Então, se você tiver uma vida de fé, você também tem uma vida de oração. E se você tem uma vida de oração, você tem uma vida de fé. É impossível oração e fé estar dissociado um do outro, porque não existe como produzir efeitos e produzir os resultados espirituais que nós precisamos, porque a fé é para realizar coisas impossíveis. E é impossível realizar coisas além da nossa capacidade, além das nossas condições de realização, se não houver oração. É um conjunto de fé e oração, de confiança e dependência do poder de Deus para a nossa vida. E nós estamos vivendo um momento mais crítico de todo o nosso relacionamento com Deus, porque nós dependemos exclusivamente da dimensão da nossa fé.
Não são as nossas obras, não são os nossos feitos, nem a nossa capacidade, nem o nosso preparo, que nos mantém em pé diante de tantas provações, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tantas perdas e de tantas perspectivas e expectativas de coisas que ainda virão, porque nós não sabemos como será o futuro. O Senhor não tem revelado para nós, mas pela fé nós temos certeza que o futuro que nos aguarda é um futuro de alegria e de esperança e de cuidados permanentes de Deus. Então, se nós olharmos pela fé o futuro, nós olhamos um futuro de esperança, um futuro de alegria, um futuro de conforto, um futuro de paz, porque é assim que nós vivemos a dimensão da nossa fé. Nós não vivemos um futuro, nem esperamos coisas melhores, porque somos capazes de realizar algo, ou porque somos capazes de criar estratégias e de fazer planos que sejam fortes o suficiente para que chegue ao futuro como nós planejamos. Então nós dependemos da fé, inteiramente da fé, para que a nossa vida, num futuro próximo, ou distante ou na eternidade, seja pleno de alegria, de conforto e de vitórias. Então medite nisso para que você tenha uma vida de fé. Mas é preciso que a fé abra um caminho de contato direto com Deus. A oração, ela é um diálogo ininterrupto com Deus, seja para fortalecer a alegria ou seja para buscar a alegria. Em todos os níveis da nossa vida, em cada dia, nós precisamos orar e manter esta base de comunicação com Deus, onde a confiança é estabelecida, para que nós possamos depender dEle, independente das coisas, das situações, independente das adversidades. Nós temos que ter algo que nos sustente, além da nossa capacidade, além daquilo que somos capazes de fazer. Então isso se chama fé, e isto vem pela fé. E quando nós perdemos a fé, nós perdemos também o contato com Deus, nós perdemos a esperança, nós perdemos o nosso autorrefúgio, e aquela paz que estava em nosso coração começa a dar lugar à inquietação, ao temor, e isto não é bom, porque nós temos que viver pela fé. O Senhor nos ensinou a viver pela fé, e a fé é um dom gratuito da graça de Deus para o nosso tempo. Então não temos que pagar algo que nos custe muito, temos apenas que dedicar nossa vida, abrir o nosso coração para que nós possamos receber a profundidade, a dimensão da fé que nós precisamos. Saiba que você precisa de fé, não somente uma fé que te sustentou até agora, porque a fé também das obras passadas são de efeitos passados, e a fé é de um efeito presente, de um efeito diário e futuro. Por isto que a fé precisa ser preservada e cuidada. Nós precisamos também olhar que a comunicação é algo que estabelece a confiança com Deus quanto ao seu poder e quanto à sua provisão. E isto, quando nós não oramos mais, deixamos o medo e o temor entrar no nosso coração, nós não acreditamos mais no poder de Deus e também nós não acreditamos mais na sua provisão. É muito comum, às vezes, a gente pensar que houve um tempo de fé na nossa vida e que um momento presente talvez não seja como um tempo de fé do passado, onde milagres, algumas coisas aconteceram e alegraram o nosso coração e nós acreditamos que éramos cheios de fé. Mas não é que a fé perde o efeito. Toda situação requer uma nova forma de orarmos, uma nova forma de buscarmos a Deus. E às vezes nós queremos resolver a situação ou ultrapassar os limites e as barreiras de hoje com os benefícios da fé do passado, que não dará certo, porque não vai funcionar dessa forma. Em cada situação, em cada momento em que nós vivemos, que você vive no presente, é algo novo, é algo renovador, é algo diferente, é algo dinâmico, totalmente produzido de forma nova, porque Deus não se repete, Ele se renova e a sua palavra diz isso. Então nós precisamos esquecer nesse sentido o passado e os benefícios da fé e olharmos de hoje para o futuro como uma nova perspectiva de algo novo de Deus, que nos trará respostas novas, visão nova,
poder renovado, para que a gente possa então continuar avançando de uma forma que a gente também se renove. E se nós ficarmos olhando para o passado num tempo de fé, nós não vamos viver os benefícios de uma fé no presente de novo. E isso tem ocorrido com muitas pessoas que às vezes questionam, mas eu tive um período em que eu orava, Deus me atendia, eu pedia, Deus me socorria, e muitas coisas ocorreram na minha vida e hoje eu não estou conseguindo. Mas sim, se você ficar olhando este período de fé, de um efeito que já foi produzido, os resultados que você esperava, evidentemente que para hoje não vai surtir o efeito que você espera. É preciso se posicionar de uma forma em que Deus tenha a liberdade de acrescentar coisas novas, coisas poderosas, diferentes para um tempo diferente. Lembre-se que nós estamos vivendo um tempo como nunca jamais alguém viveu. E creio que ninguém mais viverá um tempo desta forma. Então, por isso, é preciso que você entenda que em cada tempo e em cada situação, é preciso que Deus tenha uma ação diferente, uma ação nova, dimensionada, claro, de acordo com o seu poder, com sua autoridade, seu domínio. Mas é preciso ter esta nova postura diante de Deus e não ficar dependendo das coisas do passado. A fé, na verdade, ela produz benefícios inumeráveis e tão indescritíveis que nós não podemos estar enumerando. Porque cada situação, cada momento, ela vai produzir um resultado que nós não podemos dizer qual é, qual seja e até onde vai. Mas nós podemos analisar algumas coisas com relação à fé. Primeiro, a fé, na plenitude da sua presença, ela produz alegria. Quando você tem fé, nenhum problema, nenhuma situação entristece o teu coração, porque mesmo em meio a situações de tristeza, situações ruins, a alegria do Senhor é mais profunda, porque ela vai estar gerando vida na tua alma, no teu coração, de dentro para fora, de uma forma tal que a tristeza exterior ou as situações exteriores não têm poder de adentrar o teu espírito e o teu coração, para que você se torne uma pessoa triste. Então, se você tem fé, você tem alegria. A fé produz confiança. Quando você tem fé e quando você ora para a fé te fortalecer e você vive pela fé, você tem confiança. Confiança nas promessas, confiança na resposta de Deus. Você tem confiança que Deus está te ouvindo e que você vai superar este momento e que você vai ultrapassar as barreiras que surgiram no teu caminho, porque a confiança é para isso. Confiança, ela estabelece bases seguras para que você possa olhar além das dificuldades e das barreiras, enxergando a saída ou a plena vitória. Nunca esqueça disso. E a fé também produz descanso. Se você tem fé, você descansa, mesmo que a situação pareça desfavorável para você. Mas se você está esperando em Deus e você confia em Deus, evidentemente você vai descansar. Ou seja, não é que você vai negar o problema, não é que você vai se esconder do problema. Ao contrário, você vai descansar esperando a resposta de Deus, a provisão de Deus, esperando o que Deus vai fazer. Porque você sabe que Deus vai fazer. E isto é claro, quando você espera em Deus, você descansa, porque sabe que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você é capaz de pedir ou pensar. A fé também, ela faz o teu coração descansar. Quando você tem fé, o teu coração descansa. Ele não é um coração agitado, precipitado, angustiado, apertado. Não é um coração de sentimentos ruins, é um sentimento de conforto, de paz, de um coração abençoado, porque a fé produz conforto para a vida, e o coração é o centro da nossa vida. A fé também produz coragem. Toda pessoa que tem fé, ela é corajosa. Não é aquele impulso precipitado, descoordenado, daqueles impulsos que a pessoa toma uma atitude e depois ela se arrepende ou diz eu não pensei. Ao contrário, a fé, ela é serena e ela traz uma coragem tranquila, uma coragem pensada, uma coragem que faz você pensar, é uma coragem sábia, uma coragem com sabedoria. Por quê? Porque toda atitude que você tomar diante da situação
será uma atitude de coragem, pensada. Você não vai se arrepender nunca de uma atitude tomada quando você agir pela fé diante de uma situação, de um problema. Porque ela vai ser direcionada por Deus, e Deus não vai fazer jamais você tomar atitudes precipitadas. Então você vai ser uma pessoa corajosa, não precipitada. Você vai ser uma pessoa ousada, mas não inconsequente, porque toda atitude que você tomar, todo ato de coragem que você demonstrar, será direcionada pelo Espírito Santo. Então ela vai produzir resultados que agradam a Deus e beneficiam sua vida. Então lembre-se disso. Os atos de coragem direcionados por Deus agradarão a Deus e beneficiarão a sua vida. E é isso o que a fé tem que produzir para nós, que somos limitados, falhos, temerosos e medrosos. Então nós precisamos da coragem que vem pela fé. A fé também faz com que a gente avance em qualquer terreno, e não importa o obstáculo e a barreira, nós estaremos sempre avançando. Parar por um tempo não significa desistir e nem ser medroso, porque às vezes uma batalha só é possível ser vencida por etapas. Nós avançamos um período, nos renovamos, nos revigoramos, reavaliamos a estratégia e avançamos novamente. Depende da dimensão da batalha que você está passando. Se é uma batalha pequena, apenas num ato você vence. Se é uma batalha mais profunda, mais longa, ou mais crônica, de problemas, de vícios, de doenças, enfim, coisas crônicas que se fortaleceram ao longo da vida, é claro que será por ciclos, será por determinados períodos, mas você deve avançar e parar um pouco. Ou a bênção cessar por um período não significa que você está perdendo. É o momento em que Deus está preparando novas estratégias. É o momento em que você precisa descansar, se renovar e confiar cada vez mais. Porque não adianta também você querer entrar numa batalha e querer vencer uma batalha muito longa de uma vez só, sem se alimentar, sem tomar água, sem descansar. Você se tornará, evidentemente, uma presa fácil para os seus inimigos. Porque mesmo que tenha coragem, boa estratégia, mas se não tiver um descanso, um período de renovação, a fé de nada vai adiantar. Porque você não vai conseguir renovar os ataques, os avanços, e você acabará perdendo. Então é preciso também que você aprenda isso, tá? Avance em qualquer terreno, mas dependendo da tua luta, vai ser por etapas. Mas o importante é confiar e acreditar que você chegará ao final, porque Deus não abandona ninguém no meio de uma batalha. A fé alegra o futuro também. Ou seja, o nosso futuro tem que ser olhado e alimentado pela fé. Se você olhar o futuro, e o futuro pode ser poucas horas, um amanhã, uma semana, a eternidade, de acordo com a tua percepção física e humana, é claro que ela será cheio de falhas, defeitos, e você não terá um futuro de alegria, um futuro de esperanças renovada. Você poderá até olhar o futuro de uma forma melancólica, com algumas perguntas: será? Isto será possível? Será assim mesmo? Mas quando você tem fé, a fé tira todas as dúvidas. E quem tem fé não duvida. Então não duvide de nada de Deus. Se você tem fé, você não é uma pessoa duvidosa. Se você tem fé, mesmo que a dúvida venha, mas imediatamente ela é desfeita, porque a fé supera todas as incertezas. Mas olhe também uma coisa importante sobre a fé. Preste atenção que a nossa fé não depende das obras, mas as obras dependem da nossa fé. Ou seja, boas obras, obras grandiosas, poderosas, elas dependem da fé. A fé não vai se fortalecer com nossas obras. Então nós temos que depender da fé para realizar as obras que são necessárias e que precisamos mostrar para Deus. A fé também não depende da nossa força, mas a nossa força depende da nossa fé. Não importa o quão forte você seja, você pode ser forte, corajoso, uma pessoa que não desanima diante de nada, uma pessoa decidida, uma pessoa de atitudes ágeis, uma pessoa vigorosa.
Mas a fé não depende dessa condição humana tua. Nós, como servos de Deus, como cristãos, a nossa fé, nossas obras dependem, nossa força, nossa obra, nossa alegria, tudo que fazemos dependem da fé, porque a fé é a base, é a essência, é o vigor, é a vida de tudo o que nós fazemos e de tudo o que nós temos. Outra coisa também, a nossa fé não depende da nossa coragem. A nossa coragem depende da fé, porque a nossa coragem ela é pequena, a nossa coragem não é suficiente para essas coisas. Nós temos que ter uma fé, uma coragem dependente da fé, porque o que nos encoraja a vencer, o que nos encoraja a superar as barreiras, a enfrentar os inimigos, a superar as dificuldades, é a força, é o poder da fé que nos fortalece, que nos dá coragem, que nos capacita a seguir adiante. E a nossa fé também não depende, a fé não depende do nosso futuro, mas o nosso futuro depende da fé, porque de acordo com a fé que nós vivemos hoje, é que o futuro, junto a Deus ou a eternidade, irá se revelar, mostrando para nós a alegria e o conforto, as recompensas e o descanso que nos espera diante de Deus. Eu quero deixar esta breve mensagem para você, esta palavra, para que o Espírito Santo tenha a liberdade de encorajar, porque eu não sei, cada um que está passando este momento, está enfrentando uma situação diferente dos outros. Algumas pessoas estão enfrentando problemas financeiros, outros estão enfrentando a doença em si, o vírus. Algumas pessoas estão enfrentando o desemprego, outras pessoas estão enfrentando a dor da perda. São inúmeras situações, variadas situações, onde é preciso que a fé entre para confortar, que a fé venha para estabelecer os princípios da sustentação de Deus, para que a sua vida seja fortalecida na grandeza e na glória da presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, abra o seu coração. Eu quero fazer uma oração, mas dê liberdade ao Espírito Santo. Se você não tem fé, peça fé a Deus. Peça fé a Deus. Não é feio e não é errado, não é pecado dizer para Deus que você está sem fé, porque ela também pode acabar. Você é um ser humano, como qualquer um de nós, temos nossos defeitos e falhas, nossos momentos de dúvidas, incertezas, que são naturais da existência humana. Por isso que a palavra perseverança, por isso que a palavra continuidade, está relacionado à compreensão de Deus sobre nossos limites, nossos defeitos e falhas que precisam de renovação. Então, nós precisamos confessar isso a Deus. Se você está se sentindo com medo, se você está sentindo uma pessoa temerosa, assustada, não deixe isso dominar o teu coração a ponto de te afastar de Deus, mas que isso sirva para te aproximar, porque se você confessar isso a Deus e pedir ajuda dEle, Ele vai se aproximar de você, porque Deus diz que nós devemos nos aproximar dEle. Então não tenha vergonha, não tenha medo, não importa, às vezes você não quer admitir porque você é um pastor, você é um evangelista, você é um cantor, você está acostumado a pregar, orientar, enfim, não importa o que você faça para Deus, mas não esqueça jamais que você é um ser humano, que você tem limites, independente do que você faça, é um ser humano fazendo. Não importa o que você ofereça a Deus, é um ser humano oferecendo algo a Deus. Não importa o teu dom, mas é um dom que está relacionado a um ser humano. Então não é feio. Todos os patriarcas, profetas, todos os apóstolos que nós temos conhecimento bíblico, um dia demonstraram suas fraquezas e suas falhas, e Deus os entendeu, socorreu, e claro que Deus continua fazendo isso através do Espírito Santo, da graça infinita do Senhor Jesus na nossa vida no dia de hoje. Então quero orar abençoando o seu lar, quero orar abençoando a sua família, o seu casamento, a sua saúde, para que você seja agraciado com esta promessa, bondade, amor do Senhor sobre a tua vida. Então coloque o teu coração diante de Deus, abra o teu coração, tire todas as barreiras, tire todo o temor, tira toda a desconfiança, para que o Espírito Santo tenha liberdade de acrescentar na sua vida o que você já tem ou entregar o que lhe falta. Senhor Jesus,
Eu estou orando por pessoas que eu não estou vendo, não sei onde estão, não conheço os seus problemas e suas dificuldades, ó Pai. Mas eu sei que Tu, Senhor, está com Tuas mãos estendidas e vai ao alcance delas. Onde elas estiverem, o que estejam passando, ó Deus, atenda a elas, socorra, Pai. Cure quem está doente, alegre quem está triste, fortaleça quem está fraco. Seja a provisão daqueles que estão precisando de algo, seja a cura dos doentes, seja o diagnóstico daqueles que precisam, Senhor, encontrar o motivo ou da sua doença, da sua dor, da sua tristeza. Ó Deus amado, abençoe os lares, abençoe o casamento, abençoe o marido, a esposa, abençoe a família como um todo, Senhor. Abençoe os líderes, os pastores, abençoe os ministérios. Ó Deus, repreenda todo o mal. Senhor, ordene a Tua bênção de sustentação e que o poder do Espírito Santo fortaleça a fé de cada um de nós, de cada um daqueles que estão ouvindo esta palavra, de cada lar, de cada família, ó Senhor. Repreenda todo o mal, Senhor. Traga da Tua graça e da Tua misericórdia o que há de melhor para todos os que estão recebendo esta oração. Contempla com Tua graça e misericórdia infinita, ó Pai, porque só o Senhor tem poder de ajudar, Pai. Então abençoa, cura, liberta, alegra, seja a provisão, a libertação, o poder e o conforto de cada um, e que esta oração seja confirmada pelo poder do Espírito Santo em cada vida e em cada coração. E para isto, Pai, eu entrego em Tuas mãos esta oração e digo muito obrigado, Senhor, e abençoo cada vida que está ouvindo e cada vida que receberá esta oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu só quero lembrar então que domingo nós teremos a celebração da ceia, e a ceia será entregue aqui na igreja. Você vem, pega no portão, vem um só da família, pega, leva para a sua casa, e nós estaremos fazendo o culto online, que será gravado de manhã e será então colocado no Face à noite, para que você possa assistir então. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém.